Nesse vídeo aqui eu quero te comentar sobre um software de tratamento de imagem que veio aí como alternativa ao Lightroom e ao Photoshop que eu comecei a testar na semana passada e eu fiquei bem impressionado, para falar a verdade. Te conto um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Renato e recentemente a Skylum, que é a empresa que desenvolve o Luminar Neo, entrou em contato comigo para saber se eu não queria trazer aqui para o canal o review junto com as minhas primeiras impressões em cima do software deles. E eu achei bem interessante porque é um software de tratamento de imagem baseado em inteligência artificial, o que facilita muito o trabalho. Então eu fiz os testes e tal e mandei um e-mail para eles perguntando se eles não conseguiriam disponibilizar para mim aí um cupom de desconto que eu pudesse oferecer para quem estivesse assistindo esse vídeo aqui. E eles me mandaram um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na descrição, junto com o link para tu cair direto lá na página do Luminar Neo. Então, como tem muita coisa que me surpreendeu positivamente em todos os testes que eu fiz, vamos pular aqui para a tela do computador porque eu não quero deixar esse vídeo aqui muito grande. E aqui dentro do Luminar Neo eu separei algumas imagens para te mostrar quais os recursos de inteligência artificial que mais me chamaram a atenção. Então eu vou te mostrar esses recursos, depois eu vou fazer o tratamento de uma foto passo a passo para tu ver como que é o workflow de tratamento de foto dentro desse software. Inclusive, se tu tiver interesse, coloca aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicando como que funciona a interface e como que funcionam todos os recursos aqui do Luminar Neo. Então vamos abrir essa foto aqui clicando em editar, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui é arrumar o perfil de cor da minha câmera. Eu vou selecionar aqui, tá, Luminar Default, e eu vou selecionar câmera Landscape. Depois que eu fizer isso, eu só vou corrigir aqui a transformação e colocar ela no automático, só para ficar um pouco mais harmônica essa foto. Isso aqui não é nada de inteligência artificial, são só recursos normais do Luminar. Partindo agora para as funcionalidades que trabalham com inteligência artificial, tu vai ver que todas elas, todos os grupos que trabalham com inteligência artificial têm um AI laranja aqui do lado, ou seja, isso indica pra gente que aquela funcionalidade utiliza inteligência artificial para fazer os ajustes nas nossas fotos. E a primeira delas que eu quero te mostrar é justamente essa aqui, que é a Enhance AI, que ela tem 2 sliders, e esses 2 sliders aqui melhoram a tua foto em 2 segundos, 3 segundos, tu deixa a tua foto muito melhor. Por exemplo, esse Accent AI aqui, ele vai melhorar a tua foto como um todo via inteligência artificial, ou seja, se eu pegar ele aqui e arrastar para o lado aqui mais ou menos uns 70, 80, eu poderia botar em 100 para tu ver como é que fica, mas os resultados que eu trabalhei aqui, os resultados que eu testei, ficaram melhor aqui em 70, 80 mais ou menos, já ficou bom para mim, então eu acho que tá legal. E o Sky Enhancer, como diz o nome aqui, ele vai melhorar o céu. Então se eu pegar aqui e arrastar ele pro lado, tu vai ver que o céu vai ficar bem melhor já, ó. Antes e depois, antes e depois. Ou seja, com 2 sliders eu deixei a minha foto muito melhor e isso me poupou muito tempo aqui na edição. Eu acho que isso é um ganho, né? Então, tipo, é muito mais rápido e muito mais fácil tu chegar nesse resultado aqui do que lá no Lightroom, por exemplo, que eu ia demorar muito mais tempo para chegar no mesmo resultado. Outra coisa que eu acho muito legal aqui é esse Structure AI, e esse Structure AI aqui ele trabalha mais ou menos como se fosse uma claridade lá do Lightroom, ou um Clarity, né? Só que de uma forma um pouco mais inteligente, porque ele faz isso contrastando mais os tons médios da tua foto, porém em pontos localizados, que eu acho que é um pouco mais interessante. Então, se eu reduzir aqui, eu estou tirando esse ajuste, e se eu colocar aqui para frente, eu estou aumentando esse ajuste. Esse aqui eu não gosto de subir ele muito porque ele deixa a foto meio estranha. Então eu vou deixar mais ou menos aqui nos 30 por aí. Eu acho que ele fica um pouco mais legal. E o Boost, ele aumenta esse efeito. Então, por exemplo, eu posso pegar esse Boost aqui, ó, se eu aumentar ele muito vai ficar meio estranho. Então eu vou colocar ele aqui mais ou menos nos 20 aqui, ó. Antes e depois, antes e depois. Agora vamos dar uma olhada na ferramenta que eu acho mais controversa aqui desse software, que é a substituição do céu, que eu não gosto de fazer, mas vamos dar uma olhada aqui e ver como que ela funciona, porque eu acho que ela pode ser bem útil em alguns casos, como por exemplo, tu fez uma foto aí e estourou o céu, não tá muito legal, ou o céu não tem detalhe nenhum, não tem nenhuma nuvem, e daí tu vai lá e troca um céu azul por um céu azul com algumas nuvens. Aí eu acho que até pode ser válido. Então vamos dar uma olhada aqui como que funciona essa ferramenta. Eu clico aqui no Sky e para essa foto aqui ele me sugeriu esses 2 céus aqui, ó, um céu azul, porque eu tô com céu azul, e um outro céu mais azul ainda com algumas nuvens. E ele ainda sugeriu aqui uma opção que eu posso comprar direto da loja deles, que eu não vou comprar, mas ok. E aqui eu tenho outras opções, como por exemplo,
céu azul, céu mais azul, céu dramático de pôr do sol, galáxia, estrelas, pôr do sol e pôr do sol com nuvens. Ou eu posso pegar e fazer uma foto aqui de um céu que eu tirei, né? Eu posso ter feito a foto do céu, eu posso subir ela aqui e usar essa foto desse céu que eu usei, que eu fiz, né? Então eu acho que pode ser um pouco mais interessante e isso pode ser que deixe as tuas fotos um pouco mais personalizadas em vez de tu usar esses céus que vêm prontos aqui. Então, como essa foto aqui é uma foto de céu azul, vamos pegar aqui um céu azul e vamos colocar aqui esse céu, ó. Vai demorar um pouquinho, claro, né? Porque ele tem que fazer todo o cálculo de onde que tá o céu. E tá lá, ó, trocou o céu. Porém, eu acho que não ficou muito legal porque a luz desse céu aqui não tá vindo da mesma posição da luz da minha foto. Então tem que prestar bastante atenção nisso. Porque se tu colocar um céu na tua foto que a luz vem de outro lugar, vai ficar meio estranho. Então, por exemplo, aqui tem algumas funcionalidades que a gente pode ajustar esse céu, como por exemplo, o horizonte dele, né, se ele tá mais para baixo ou mais para cima, se ele tá mais vertical também, né? Então, tipo, para mim parece que ele tá fazendo o mesmo ajuste aqui, mas ok. A posição dele horizontal mais por um lado ou mais para o outro. Então vamos deixar ele aqui mais ou menos no zero, que tá legal. E eu posso também fazer um flip desse céu, né? Inverter ele. Aqui não vai fazer muita diferença porque essas nuvens estão bem mais ou menos. Mas o que é interessante a gente olhar aqui, ó, é que se tu perceber aqui nesses gaps que tem aqui entre a floresta e o céu, não dá para perceber que esse céu aqui foi trocado via inteligência artificial. Parece que esse céu aqui realmente estava lá. O que entrega que esse céu aqui é fake é que a iluminação desse céu aqui não bate com a iluminação da minha foto. E tem aqui algumas ferramentas que fazem com que eu tente forçar essa reiluminação da minha foto, como por exemplo esse relight de cena aqui, que seria uma reiluminação da cena. Então se eu pegar esse slider aqui e arrastar para o lado, ele vai tentar reiluminar a cena para fazer com que ela se encaixe com o céu. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione, então depende da foto aí, depende do céu. Como eu disse, eu não gosto muito de trocar o céu, mas eu quero te mostrar aqui como que funciona. Vamos dar uma olhada aqui em um céu com pôr do sol, por exemplo. Ó, vamos pegar aqui um sunset, vamos ver esse aqui. Esse aqui não combinou nem um pouco. Vamos ver esse aqui, também não. Esse aqui muito menos, mas vamos exagerar aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, vamos botar mais ou menos. Aqui não dá nem para ver. Aqui assim talvez, ó, porque a luz dessa minha foto está vindo aqui da direita para a esquerda, então talvez aqui ficaria legal, ó. Ou se eu der um flip aqui vai ficar pior ainda, porque daí o sol tá lá do outro lado. Então vamos pegar aqui, vamos dar um flip, o sol tá vindo daqui. Vamos reiluminar isso aqui um pouco mais para deixar com cara mais de pôr do sol. Reiluminar a saturação aqui. Tá parecendo que esse céu tava ali. Vamos dar uma olhada agora aqui em alguma outra ferramenta, ó, que é esse Landscape aqui. Tu tem uma ferramenta de Golden Hour, que tu consegue fazer com que as cores da tua foto pareçam que foram tiradas na Golden Hour. Então se eu aumentar aqui, por exemplo, ó, eu vou deixar essa foto aqui com os tons dela mais tons de Golden Hour. Então pode ser que passe, mas eu não gosto muito de fazer, porque é mais uma questão filosófica mesmo. Eu gosto da fotografia como ela saiu da câmera. Se o céu saiu azul, eu uso o céu azul. Eu não tenho problema nenhum com isso. Então vamos ver um antes e um depois aqui, só para ter uma ideia de tudo que a gente fez. Antes e depois, antes e depois. Claro, com certeza a foto saiu muito melhor. E a gente nem mexeu ainda aqui, por exemplo, no Develop, na parte de Highlight, Shadow, Contraste, por exemplo. A gente pode baixar aqui um pouco o Highlight, aumentar um pouco as sombras aqui, aumentar um pouco o contraste. Tipo, daria para mexer muito mais nessa foto, mas não é o foco agora. Vamos dar uma olhada agora na parte de tratamento de retrato, que tem algumas funcionalidades que eu acho bem legais também. E para isso a gente vai vir aqui no catálogo e eu deixei já uma foto separada de um retrato já, que eu vou tratar ela utilizando somente ferramentas de inteligência artificial. Então eu vou vir aqui em editar, vou vir naquele Enhance AI que a gente estava usando antes, né? E vou aumentar ele aqui e isso já vai corrigir pra gente quase toda a foto, vai deixar ela muito melhor, ó. Antes e depois, antes e depois. Agora eu vou vir aqui nas ferramentas de retrato, que elas estão aqui embaixo, ó, em Portrait, e aqui tem algumas ferramentas bem interessantes. Essa de Portrait aqui, que é o bokeh, né? Ele aumenta o bokeh da tua foto. Para essa foto aqui não funcionou muito bem, porque ela já tem um bokeh muito forte, então o Luminar Neo aqui se perdeu em algumas partes quando eu fiz os meus testes, ó. Por exemplo, eu vou aumentar o bokeh aqui e vou pintar onde eu quero, ó. Tipo, por exemplo,
O rosto dela aqui seria o meu assunto principal e o Luminar Neo vai tentar selecionar onde que está o meu assunto. E nos testes que eu fiz, vamos ver agora como é que vai ficar, ele selecionou um pouco mal o cabelo aqui e tal, porque o cabelo já estava um pouco fora de foco, ó. Então ficou um pouco mal selecionado porque ele faz a seleção através do foco. Então tu pode pintar aqui, claro, né, para melhorar um pouco essa seleção e aumentar um pouco esse bokeh, mas os testes que eu fiz para essa foto aqui não funcionaram muito bem. Então tu pode aumentar aqui o bokeh ou diminuir. Para essa foto aqui não vai aparecer muito, porque ela já tem um bokeh muito grande, né? Então vamos deixar isso aqui no 0, porque eu não quero deixar bokeh nessa foto aqui. Vamos até voltar aqui para remover essas alterações que eu fiz. Outra ferramenta que eu achei bem legal aqui na parte do retrato é esse Face Light aqui, que seria a luz do rosto, né? Então se tu aumentar esse aqui, ele vai aumentar só a luz do rosto através da inteligência artificial. Isso eu achei muito interessante, porque para fazer isso aqui só no rosto seria um pouco difícil lá no Lightroom. E aqui no Luminar Neo é bem mais fácil, né? Então, tipo, nesse caso aqui, mais ou menos aqui nos 28, 29 ficaria bem legal. Essa ferramenta aqui de Slim Face, eu achei ela legal, ela é interessante, mas eu não usaria porque eu gosto de manter a característica original das pessoas, né? Porque Slim Face é emagrecer rosto. Então, se eu arrastar aqui para a direita, eu vou emagrecer a pessoa. Isso aí eu não gosto, é mais uma questão filosófica, né? Eu não, assim como trocar o céu, eu não gosto de mudar as características do retrato da pessoa. Fazer tratamento de pele, ok, tudo o mais natural possível. Agora, emagrecer a pessoa eu acho que já não vale para foto. Então, ó, eu deixo a pessoa mais magra, deixo a pessoa normal. Deixo a pessoa mais magra, deixo a pessoa normal. Eu acho que fica meio estranho, eu não gosto de usar, então eu vou deixar aqui no normal. Aqui na parte do olho tu consegue aumentar a visibilidade do olho, ou seja, aqui tu diminui, ele vai escurecer, não vai dar tanto brilho, e aqui ele vai aumentar o brilho, né? Então vamos deixar mais ou menos aqui no 80, e depois tem aqui um Eye Enhancer, ó. Vamos botar aqui em 100% para ver como que fica esses ajustes aqui no olho, ó. Quando eu aumentar aqui, o Luminar Neo ele vai deixar a foto um pouco fora de foco, ele faz o processamento, depois a foto volta para foco, né? Então vamos aumentar aqui, ó. Ó, tu pode ver que só tá mudando o olho lá, ó. Vamos deixar mais ou menos aqui, eu acho que ficou legal, ó. Vamos ver um antes e um depois, ó. Antes e depois, antes e depois. Daí tem também aqui, ó, o Improve Eyebrow, que ele vai deixar aqui a parte da sobrancelha um pouco mais escura, porque tem algumas pessoas que têm a sobrancelha bem clarinha, né? Então, quanto mais tu arrastar para a direita aqui, mais escura vai ficar a sobrancelha, ó. Presta atenção aqui na sobrancelha como que tá ficando, ó. Ó, bem mais escura, menos escura, mais escura, menos escura. Então, aqui nesse caso, aqui uns 48 estaria legal, ó. Antes e depois, antes e depois. E ainda tem a parte aqui da boca, que eu poderia fazer uma saturação dos lábios, ó. Deixar o lábio um pouco mais saturado, deixar o lábio um pouco mais vermelho, deixar o lábio um pouco mais escuro e deixar os dentes mais brancos, ó. Vamos ver um antes e um depois de tudo que a gente fez até agora? Antes e depois, antes e depois. Ou seja, eu tratei essa foto aqui de uma forma muito rápida, só fazendo alguns sliders, arrastando eles um pouquinho para o lado ou para o outro. Então isso aqui ajuda demais, eu acho que é muito legal essa parte aqui de tratamento de retrato através de inteligência artificial e facilita demais o trabalho. Eu vi que essa foto aqui ela tá com um pouco de ruído, ó, e tem um plugin aqui que eu instalei que é esse Noiseless, que ele é muito legal, ele tira muito bem o noise da foto, o ruído da foto, porém ele é um pouco demorado. Então eu vou aplicar ele aqui no meio, na versão do meio, né? Porque tu pode remover pouco ruído, remover ruído normal e remover muito ruído. Eu vou remover aqui no meio e vou cortar todo o processamento porque demora bastante isso aqui. O plugin de remoção de ruído terminou de executar aqui e ele é muito legal. Olha só, eu vou fazer um antes e um depois para tu ver como é que ficou, ó. Antes e depois, antes e depois. Presta atenção aqui nessas áreas mais escuras e aqui assim na volta do olho, ó, como que removeu esse ruído, ó. Antes e depois, antes e depois. Para quem faz astrofotografia, isso aqui deve ser algo sensacional, porque ele removeu o ruído e nem deixou a foto estranha, porque às vezes lá no Lightroom, quando tu remove muito ruído, tu deixa a foto com aquele aspecto um pouco mais soft, assim. E aqui não ficou. Aqui ficou muito legal, eu achei. Então vamos ver um antes e um depois de todo esse tratamento aqui que a gente fez, ó. Antes e depois, antes
e depois. Agora vamos fazer um tratamento em cima de um HDR que eu tenho aqui, que eu deixei separado para a gente fazer um tratamento, e eu vou te mostrar todo o workflow passo a passo de como que se faz o tratamento de uma foto aqui dentro desse software. E para fazer o merge do HDR aqui dentro do Luminar Neo é muito simples. Tu tem que selecionar as tuas 3 fotos, né? A tua foto subexposta, a tua foto normal e a tua foto sobreexposta. Então eu vou selecionar as 3 aqui, ó, que é a subexposta, a normal e a superexposta. Vou clicar nelas e vou arrastar aqui para dentro do HDR Merge. Aqui tem algumas opções que eu achei bem legais, que tu pode fazer o autoalinhamento, remoção de aberração cromática e remover também ou reduzir aquele efeito de fantasma quando tu faz o merge das tuas fotos. Porém, tem uma coisa que eu acho muito interessante aqui, é que tu consegue dizer para o Luminar Neo qual que é a tua foto de referência. E nesse meu caso aqui, a foto que é a exposição correta é a foto que está com -1. Então ele vai remover todos os ghosts das outras fotos. Por exemplo, digamos que tu tem pessoas que estão caminhando entre essas fotos, tu vai dizer para o Luminar Neo qual que é a foto referente e ele não vai alterar aquela foto, ele vai alterar o merge só das outras. Então eu acho que isso pode ser bem interessante. E aqui tu diz a quantidade de redução de fantasma que tu quer, né? Ele vem com o médio aqui selecionado, eu vou deixar com médio. Depois disso, é só tu vir aqui e clicar no merge. Demora um pouquinho, como em qualquer software demora para fazer merge de HDR, então eu vou cortar todo esse processamento. Bom, depois de uns 2 minutos aguardando aqui fazer o merge do HDR, vamos começar a fazer o tratamento dessa foto aqui pelas ferramentas de inteligência artificial, né? Vamos vir aqui no Enhance AI e vamos aumentar ele mais ou menos aqui nos 70 por aí. Eu gosto de olhar para a foto, eu clico no slider e vou olhando para a foto conforme eu vou gostando, ó. Então eu acho que tá legal mais ou menos. Aqui começou a mudar a iluminação da foto, eu já não gostei, ó. Então eu vou deixar mais ou menos aqui nos 50 mais ou menos. E vou melhorar o céu um pouquinho. Eu não gosto de ir muito também, porque fica estranho, mas eu vou melhorar um pouquinho aqui, ó. Aqui eu acho que tá legal. Porém, essa foto aqui tá um pouco fria, porque se tu viu o vídeo onde eu fiz essa foto aqui, que eu vou deixar linkado aqui no card caso tu queira assistir, era um pôr do sol que tava muito legal. E essa foto aqui, ela não tá condizente com esse pôr do sol, né? Então eu vou vir aqui no desenvolvimento e vou aumentar um pouco aqui a temperatura de cor para deixar um pouquinho mais alaranjado. Então, mais ou menos aqui eu acho que tá legal. Porém, se tu perceber, eu não sei se vai dar para ver aí por causa da compressão do YouTube, essa foto aqui ela ficou meio esverdeada quando eu aumentei a temperatura aqui. E para remover esse esverdeado, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um pouco de magenta, que magenta é o oposto do verde, né? Até tá aparecendo aqui, ó, verde e magenta. Então, se eu botar para cá vai ficar mais esverdeado, se eu botar para cá vai ficar mais magenta. Então eu vou mexer nesse slider aqui até chegar num ponto que eu acho que fique legal, que é mais ou menos por aqui. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou adicionar um pouquinho de vibração aqui para deixar essa foto um pouco mais vibrante e vou remover um pouquinho da saturação aqui, porque conforme a gente vai mexendo nesses ajustes, a saturação vai aumentando e eu não gosto dessas fotos que são extremamente saturadas. Então eu vou remover um pouquinho da saturação aqui, mais ou menos uns 10, 9 por aí, eu acho que tá legal. Outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou vir nesse Structure AI, vou aumentar ele um pouco aqui. E nota aqui na parte dessas árvores o nível de detalhe que eu consegui aumentando esse Structure AI, ó. Tava aqui no 0, vamos colocar aqui no 0, e eu vou aumentar ele um pouquinho só aqui, ó. Olha o nível de detalhe que eu consegui aqui nessas árvores, ó. Antes e depois, antes e depois. Dá uma detalhada muito legal. E vou dar um boost aqui também, mais ou menos aqui assim, eu acho que ficou bem legal. Outra coisa que eu vou fazer, que nem eu fiz na foto anterior, eu vou aumentar o Golden Hour aqui. Não vou aumentar muito, porque senão fica laranja demais e fica estranho. Então eu vou aumentar mais ou menos aqui, eu acho que tá legal. Outra coisa que dá para fazer aqui, ó, é adicionar um Orton Effects. Inclusive, se tu tiver interesse, eu comentei lá no início do vídeo, coloca aqui na descrição que eu faço um vídeo explicando como que funciona cada uma dessas funcionalidades que tem aqui dentro. Eu não vou perder muito tempo aqui agora explicando elas, porque senão esse vídeo aqui já vai ficar muito grande e ele já tá muito grande, né? Então vamos adicionar aqui um Orton Effects. Vou selecionar aqui Orton Effects e vou aumentar um pouquinho desse Orton Effects mais ou menos aqui e vou deixar ele um pouquinho mais quente para combinar aqui com a foto. Aqui eu acho que tá bem legal. E outra coisa que dá para fazer, eu vou vir aqui nos meus highlights e vou aumentar um pouquinho aqui, deixar um pouquinho mais laranja para combinar mais com esse pôr do sol que estava bem legal. E nas sombras
eu vou colocar um azul, porque eu gosto de colocar azul na sombra, né? Tipo teal and orange, né? Então, tipo, aqui eu acho que ficou bem legal. Vamos ver um antes e um depois de todo esse tratamento que a gente fez aqui, ó. Antes e depois, antes e depois. Eu percebi aqui, ó, se tu for ver, tem alguma sujeira de sensor, ó, que meu sensor tava sujo. Eu não sei se era o sensor ou se era a lente, mas tá aqui. Tem uma funcionalidade aqui dentro que eu acho ela muito legal. Ela demora um pouquinho para executar, mas ela é muito legal. Vamos colocar aqui mais ou menos em 50% para a gente ver isso aqui acontecer. Ó. Tem três pontos de sujeira no sensor aqui. Ó. Se a gente vir aqui em Erase e clicar aqui em Remove Dust Spots, que seria remover a sujeira do sensor, ele vai remover a sujeira do sensor para a gente baseado em inteligência artificial. Demora um pouquinho, eu vou clicar aqui e, como sempre, eu vou cortar todo esse processamento e já volto aqui para te mostrar o resultado. Terminou de executar aqui a remoção da sujeira do sensor e olha que legal que ficou aqui, ó, antes e depois, antes e depois. Ou seja, com um clique eu removi 3 sujeiras de sensor que eu estava vendo, fora as que eu não estava vendo, né? Então vamos voltar aqui, ó, para Fix to Screen para ver a foto inteira e vamos ver um antes e um depois. Deixa eu só ajustar esse corte aqui, vou botar aqui 4x5, mais ou menos aqui assim tá legal. Ó. Tirar essa, tem um poste aqui no cantinho que eu vou tirar ele, não sei se tu vai estar conseguindo ver aí por causa da compressão do YouTube, mas tem um postezinho ali que eu vou tirar ele da minha foto. E vou deixar mais ou menos aqui na simetria. Vai aplicar o crop e aqui eu acho que tá legal. Comenta aqui embaixo o que tu achou desse tratamento aqui, ó, antes e depois, antes e depois. Então eu vou finalizando esse vídeo por aqui e não esquece, se tu tiver interesse em usar esse software aqui e testar esse software, usa o link que tá aqui na descrição. Muito obrigado por assistir e até semana que vem.